A paz do Senhor. Estamos dando início a mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, nesse primeiro trimestre do ano 2024, onde nós estamos estudando a temática de eclesiologia. A revista desse trimestre tem o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Essa a revista que estamos estudando já nesse trimestre, já estudamos a primeira lição. Hoje daremos prosseguimento estudando a lição de número 2, lição que vai ser estudada de forma presencial no dia 14 de janeiro de 2024, e tem o título Imagens Bíblicas da Igreja. Hoje nós veremos as imagens, os símbolos, as ilustrações referentes à igreja que encontramos na Palavra de Deus. E o textuário está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e nos diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui ele traz já algumas imagens referentes à igreja. A gente vai estar tratando mais especificamente dessas imagens aqui ao longo da lição de hoje. Mas aqui ele já mostra, Pedro, o propósito de cada uma dessas ilustrações referentes à igreja, que ele traz a finalidade. É interessante a gente observar isso, porque a igreja, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Até a gente viu isso no trimestre passado, de forma bem explicada, ao longo de 14 lições, vimos ali a missão da igreja, Então aqui ele diz, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito da igreja, independente da forma como ela é mostrada, E aqui ele traz algumas características, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E independente da forma como você pegar aqui a igreja, a imagem que você utilizar da igreja, ela vai estar ali para cumprir com o seu propósito, que é levar a palavra de Deus, que é anunciar as virtudes de Deus. Deus que foi aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E aqui, na verdade, prático, o autor diz: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Esse é o propósito de nós estudarmos a respeito da simbologia, das metáforas que são utilizadas para representar a igreja, as imagens, símbolos que nós vemos ao longo das Escrituras. A gente estuda isso daí para entender o quão gloriosa é a igreja dentro do propósito de Deus para ela. Aqui na leitura bíblica em classe, o autor lhe traz dois textos, um em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 25 ao 32, e o outro na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então a gente vai estar aqui na lição de hoje entendendo, tentando compreender que a natureza e o papel da igreja, eles são complexos demais para serem definidos em poucas ou em simples definições. Então, diante disso, a Bíblia ela emprega aí numerosas metáforas, e aí o autor ele traz aqui como imagens, mas a gente pode também chamar de símbolos, ilustrações, figuras. Quando os irmãos estiverem estudando o tema de eclesiologia, em curso de teologia ou em algum livro, e podem encontrar, além de imagens, símbolos, ilustrações, figuras da igreja. Tudo isso se refere aqui a essas imagens da igreja. São essas metáforas que são utilizadas aí para retratar um aspecto diferente da igreja. E aí, dessa forma, vai mostrar o que a igreja é, ou seja, a sua natureza. Esse é o propósito. Quais são os propósitos de utilizar-se essas metáforas, de utilizar essas imagens? Primeiro, revelar o que a igreja é, ou seja, a sua natureza, e também retratar aí do que o que ela é chamada para fazer, qual o seu propósito, que é a sua vocação. Então, o motivo, a finalidade de se utilizar figuras de linguagem, metáforas, para se referir à igreja na Bíblia, é com o intuito de mostrar a sua natureza, aquilo que ela é, e a sua vocação, aquilo para a qual ela foi
chamada, para fazer, para realizar, né? E essas imagens, elas nos ajudam a ter uma melhor compreensão a respeito dessas duas questões com relação à igreja, né? Então, através das imagens bíblicas da igreja, simbologias, das figuras, das ilustrações, a gente consegue ter uma melhor compreensão do que a igreja é e daquilo que ela foi chamada para realizar. O teólogo Paul Minear, no seu livro, aí, traduzido de forma aqui livre, né, uma tradução livre, no seu livro Imagens da Igreja no Novo Testamento, nesse livro você vai encontrar ele em inglês, né? Mas aí nesse livro ele vai observar que existem cerca de 80 termos, né, no Novo Testamento que revelam aí o significado e o propósito da igreja, né? Então, existem 80 termos no Novo Testamento, cerca de 80 termos, que se referem à igreja, que estão relacionados à igreja. Mas aqui na lição de hoje, nós iremos estudar aqueles que são mais pertinentes, né, no estudo da eclesiologia, né, e que vão descrever aí, né, como a gente vai ver em cada tópico, isso daí vão descrever como, por exemplo, no tópico 1 a gente vai ver o relacionamento da igreja com Deus, né? Então, essas imagens elas vão descrever o relacionamento da igreja com Deus. No tópico 2, a gente vai estar vendo aí as diversas funções que devem ser desempenhadas para o crescimento da igreja, né? Essas imagens elas vão mostrar as funções da igreja, né? Que devem ser desempenhadas para que haja um bom funcionamento e crescimento da igreja. E no tópico 3 nós estaremos vendo, né, como é que a igreja ela vem a ser de forma coletiva e individual, né, a habitação de Deus através do Espírito Santo. Então a gente vai estar vendo aqui, nesses 3 tópicos, né, o que essas imagens conseguem descrever. Então conseguem descrever relacionamento, funcionamento, né, a função, né, da igreja, e também ela como habitação de Deus. Então a gente vai ver que as imagens elas conseguem descrever isso daí, né? E é importante a gente lembrar aqui que as imagens, né, elas são apenas uma linguagem figurada, né? E não deve aí se forçar uma interpretação em cima da imagem, né? Isso a gente deve tomar muito cuidado, porque alguém pode chegar, por exemplo, a igreja ela é a noiva de Cristo. Então, a igreja ela pode ser como a noiva e como a esposa. E aí, a noiva, a gente sabe que ela não tem, que o noivo ele não tem tanta responsabilidade para com a noiva, então só vai ter responsabilidade quando se tornar esposa. E aí alguém pode forçar dessa forma, entender dessa forma, sendo que, na verdade, no contexto bíblico, a gente vai ver essas expressões sendo utilizadas de formas intercambiáveis, né? Até porque no entendimento da cultura judaica, a noiva e a esposa, elas tinham ali praticamente o mesmo tratamento já. A noiva já é tratada como uma esposa. Você vê até que na Bíblia, né, ali quando você vê a história de Jesus lá no início, com José e Maria já eram chamados de esposa e de marido. Isso porque eles ainda estavam noivos, mas havia no noivado já um relacionamento firmado ali entre os dois. Não é como é o noivado hoje em dia, as pessoas desprezam em diferentes culturas, né? Uma cultura trata de uma forma, outra trata de outra. Se a gente for avaliar dessa forma, pegar a Bíblia e tentar encontrar ela no contexto de hoje, interpretar, aí ainda mais tratando de uma linguagem figurada, que vai descrever ali uma verdade com relação à igreja, a gente vai, se for interpretar e tratar isso como uma doutrina, né? Como uma doutrina, a gente vai se embananar. A gente vai trazer aí heresias para dentro do cristianismo. Esse é o perigo, né? Tem pessoas que elas fazem esse tipo de coisa, começam a querer interpretar demais, a embelezar demais as coisas e começam a errar nisso daí. Então a gente deve tomar cuidado com isso, certo? Então o propósito do símbolo é de apenas ali iluminar determinado lado de uma verdade, né? Então quando Paulo ele trata como a noiva de Cristo, ele trata como o corpo de Cristo, a igreja, né? Ele trata como o templo do Espírito Santo. Ali ele está tratando, né, de uma verdade referente à igreja. Seja com relação à sua natureza ou com relação à sua vocação, aquilo para a qual foi chamado para fazer, né? Então, é utilizado para isso, para mostrar um lado da verdade
um lado daquilo que a igreja realmente é, né? E não prover aí um fundamento para uma doutrina, né? Então aqui a gente fala das imagens, mas não são pontos aí que a gente vai tratar aqui, estabelecer uma doutrina em cima de uma imagem, né? Tentar dizer e interpretar aqui de diversas formas, então não cometam esse tipo de erro. Infelizmente a gente vê bastante esse tipo de coisa, as pessoas falam às vezes heresias dentro da igreja porque cometem esse tipo de erro. Começam a enfeitar e fugir daquilo que a Bíblia fala. A gente aqui vai ficar dentro daquilo que a Bíblia fala. Vamos trazer as imagens bíblicas, veja o nome, imagens bíblicas, não é algo que alguém pensou, a igreja ela pode ser comparada a isso. Você pode até pensar dessa forma, mas o que a Bíblia nos mostra? Quais são as imagens que a Bíblia traz com relação à igreja? Então, para fazer essas comparações, vamos tentar ficar dentro do que a palavra de Deus diz, trazendo ali os versículos, mostrando até onde vai essa comparação. Então, ter esse cuidado, né? Infelizmente, aí com o advento das redes sociais, a gente vê que muitas pessoas têm ganhado eminência, né, têm aparecido, e parece até que essas pessoas elas são muito usadas por Deus, e Deus traz revelações especiais a essas pessoas, e elas fogem do contexto da Bíblia. Elas fogem daquilo que a Bíblia fala. Tomem cuidado com esse tipo de pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pessoa. Né? A pessoa não vai para um culto na igreja, um culto doutrina, uma escola dominical, mas ela não perde uma postagem ali desse tipo de gente, desse tipo de blogueiro. A gente tem que tomar bastante cuidado. Vamos ficar na Bíblia. A Bíblia é o nosso fundamento, né, de fé. É a Bíblia que é a nossa regra de fé e de prática. Não vamos fugir do que a palavra de Deus fala. Então, a gente vê aqui no primeiro tópico, o autor ele trata de imagens que descrevem um relacionamento entre Deus e o seu povo, né, entre Deus e a igreja. E aqui ele traz, no ponto 1 e 2, a igreja como a noiva e a esposa de Cristo. Né? São termos aí intercambiáveis que ele vai tratar dentro da palavra de Deus. Né? Esse aqui Paulo utiliza bastante, né, esses termos como noiva e esposa de Cristo. Né? Então a gente vê que o símbolo da noiva e da esposa de Cristo, ele fala de uma união íntima, né? União íntima, do relacionamento amoroso, né, entre Deus e o seu povo. Né? Então, quando vai tratar a respeito da igreja como noiva, da igreja como esposa, fala de um relacionamento íntimo, né? Uma comunhão entre Deus e o seu povo. Né? E essa ilustração ela vai ser observada tanto no Antigo Testamento, né, no povo de Deus, que era o povo de Israel, como no povo de Deus do Novo Testamento, que é a igreja. Né? A gente vê que no Antigo Testamento, qualquer mudança aí na devoção, na lealdade do povo de Israel para com Deus, era visto como um adultério espiritual. Aí tem várias passagens, né? Os irmãos podem ver aí Isaías 54, do 1 ao 8, o capítulo 3 de Jeremias, o capítulo 16 de Ezequiel, Oséias, no capítulo 2, versículos 1 ao 8, que o livro, na verdade, trata dessa questão de um adultério espiritual de Israel para com Deus. Então você vê que havia esse relacionamento, que o adultério ocorre quando a esposa ou o esposo, quando o cônjuge trai ali, o parceiro, né, trai o seu cônjuge, né? Então, quando Israel traía a Deus, era como ali um adultério, né? Quando ele ia se prostituir com os ídolos, né? Ali era um adultério espiritual, porque o relacionamento de Deus para com Israel era como um relacionamento entre o esposo e a sua esposa. No Novo Testamento, a gente vê a mesma ideia ocorrendo, né? E agora Jesus ele se refere a si mesmo como o noivo, né? A gente vê lá em Marcos, no capítulo 2, Jesus ele falando isso, né? Marcos, capítulo 2, nos versículos 18 ao 20, Jesus ele vai dizer assim, veja só. Marcos 2, 18 ao 20. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo,
não pode jejuar. Veja, essa aqui algumas traduções também vai trazer como noivo, né? Eu falei, fica como que intercambiar, porque no casamento, né, é o noivo e a noiva que vão se casar, nas bodas, né? Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, veja, Jesus está falando também dele, e então jejuarão naqueles dias. Então você vê aqui Jesus ele se tratando como o esposo, como o noivo, se colocando nessa posição, né, em relação aí à sua igreja, né, que seria formada. Então a gente vê que Paulo e também João, eles acabam empregando essa simbologia, né? Paulo, aí os irmãos vê as referências, né? Lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 2 e 3, e também em Efésios, no capítulo 5, versículos 22 ao 33, que inclusive alguns desses versículos estão aqui na leitura bíblica em classe. Já João, ele trata lá em Apocalipse, no capítulo 19, os versículos 7 e 8. Ele vai tratar a igreja como sendo a noiva do Cordeiro, né? Então, eles fazem aí a utilização dessa simbologia, né, da noiva, da esposa do Senhor Jesus, né? E isso vai indicar aí, né, duas coisas. Primeiro, a necessidade de uma pureza moral, e aí, quando fala de pureza moral, se refere ao cumprimento da palavra, né? Então, essa pureza moral ela vem através do cumprimento da palavra, e também uma pureza doutrinária, que aí se refere a fugir dos falsos mestres, né? Quando Paulo fala que a igreja ela deveria se purificar, né? Ele fala muito do cuidado que deveria ter com os falsos mestres, com a falsa doutrina. É uma pureza doutrinária. E há a pureza moral, que é a fuga mesmo do pecado, né? A fuga ali dos desejos carnais, né? Então, há aí, através da utilização da figura da esposa, da noiva de Cristo, há o entendimento, né? A indicação da necessidade da pureza, de ser puro, de ser santo, moralmente e espiritualmente, né, na doutrina, né? Então você vê essa necessidade, Paulo fala aos Coríntios, né? Você vê aqui, ó, quando ele fala na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 2, ele diz assim, ó: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado, veja, preparado, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Você veja aqui como Paulo ele quer que a igreja ela se santifique, ela se torne pura, ela esteja buscando a purificação. E por isso o cuidado dele ao enviar aqui essas cartas endireitando a igreja, mostrando à igreja como é que ela poderia estar ali no caminho correto, né, para a pureza espiritual, para o encontro com o noivo. Você vê também aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 27, esse versículo está na leitura bíblica em classe, ele diz assim, ó: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa lavagem aqui, que é feita por meio da palavra, né, como Paulo fala aqui, você vê que é como Cristo ele prepara a sua igreja. Através da palavra, através da purificação por meio da palavra, e aí vem a pureza moral, né, no cumprimento da palavra, uma pureza tanto moral como doutrinária, como a gente falou, de seguir a doutrina, a correta doutrina. E aí você vê que essa purificação é para tornar a igreja pura, apresentável para ele mesmo. Cristo, ele purifica a sua igreja por meio da sua palavra, né? A igreja cumprindo a palavra ela vai se tornar mais pura, e isso para se apresentar diante dele no dia das bodas, né? Das bodas do Cordeiro. E é que a gente vê justamente João falando a respeito disso também lá em Apocalipse, né? No capítulo 19. Capítulo 19 de Apocalipse, versículos 7 e 8. João diz assim, ó: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demonstremo-lhe, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Veja, está pronta, né? Aquela questão toda do aprontamento, né? E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, né? Mostrando aqui a pureza, né? Porque o linho fino são as justiças dos santos, né? Então você veja, né? A justiça que indica a santidade, né? Os atos de justiça, as obras de justiça
praticado pelos santos, né? Buscando ali a purificação, buscando a santificação, né? Então, indica aí a questão da utilização da figura de linguagem da noiva, da esposa de Cristo, né, do Cordeiro, indica aí a necessidade de purificação, de pureza, de santidade. E indica também que o amor, ele é o fundamento no relacionamento, né? Você vê aqui Paulo, ele mostrando nos versículos 25 e 28 de Efésios capítulo 5, diz assim, ó: vós, marido, amai vossa mulher. Amar como? Como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Veja aqui a semelhança do amor que o marido tem que ter para com a sua esposa. É o amor com que Cristo teve para com a igreja, né? Então, Cristo, ele ama a sua igreja. O relacionamento, ele é fundamentado no amor. E é claro, aqui Paulo, ele utiliza esse texto para também ali instruir os casais, né? Através aqui dessa instrução. Mas aqui o nosso foco é tratar da igreja, né? E aqui nós vemos que o fundamento do relacionamento da igreja para com o seu noivo, para com Cristo, é o amor, né? É o amor. E aqui no versículo 28 diz: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, né? Que então o fundamento no relacionamento, tanto no casamento como de Cristo para com a sua igreja, que aqui está utilizando como uma imagem, né? O marido e a esposa, é o amor. O amor é o que vai direcionar. E é interessante observar que se a pureza espiritual, a pureza doutrinária, a pureza moral, ela não for acompanhada do amor, ela vai ser vazia. Não adianta de nada ter fidelidade, ser puro e não ter amor. Não adianta, né? É o caso, por exemplo, da igreja de Éfeso, ali nas cartas de João, né, no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso, que era uma igreja doutrinariamente pura, que era pura na sua doutrina, nos seus atos, né? Mas lhe faltava o amor, lhe faltava ali o primeiro amor, né? Como fala. Então você veja ali em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao 6, os irmãos façam ali a leitura e vão ver que a igreja ela andava corretamente, mas lhe faltava o amor, que era o principal. Aqui a comparação, né, é como se fosse uma esposa fiel, mas que não ama o seu marido. Não dá certo. Não adianta, não, eu vou ser fiel a ele, mas eu não amo. Não adianta. Esse casamento não dá certo, tem que ter o amor. O amor é a base para o relacionamento no casamento e entre a igreja e Cristo. A igreja tem, né, como Cristo ele ama a sua igreja, mostra o amor de Cristo para com a sua igreja. E a igreja também tem que ter reciprocidade aí nesse relacionamento, né? E até na questão da submissão, né, que há aí da igreja para com Cristo. E o autor também compara aqui, utiliza a imagem também do rebanho, né? Um rebanho de Deus. E a imagem do povo de Deus como rebanho, ela é uma imagem recorrente no Novo Testamento, né? Você vê aqui que ela é utilizada lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35, né? Jesus ele faz uso dessa imagem para nesse relacionamento entre Deus e o povo, né? Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim, ó: e percorria, deixe-me ver, Mateus 29, 36, na verdade, diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então você veja, né? As ovelhas, o rebanho e o pastor. Então, aquele povo ali, eles eram como ovelhas sem um pastor, sem alguém para que direcione eles ali para o caminho correto, né? Então você vê aqui Jesus fazendo essa analogia, e Paulo também, lá em Atos, no capítulo 20 e no versículo 28, diz assim, Atos 20 e 28, olhai, pois, por vós, e por todos, que Paulo falando, né? E por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que apacenta um rebanho, né? Apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, né? Então, olhar sobre o rebanho para apacentar. Então, você veja que a função, né, do pastor, né, apacentando o rebanho, e esse relacionamento ele é aplicado, né, entre Deus como sendo o pastor, e você vê isso no Antigo Testamento, né, Davi no Salmo 23,
E esse relacionamento é trazido também para o Novo Testamento. Deus é apresentado como pastor e a igreja é apresentada como rebanho, né, como a ovelha, as ovelhas de Deus. Né? Mas também pode ser visto esse tipo de relacionamento entre a igreja e a liderança instituída pelo Senhor, né? Como a gente vê Pedro falando, Paulo fala aqui, né? Que Deus ele colocou, constituiu os bispos aqui para guiar o rebanho, e Pedro também vai falar na sua primeira epístola, no capítulo 5, nos versículos 2 e 3, ele diz assim, ó: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Né? E aqui a gente vê algumas características que o pastor deve ter. Ou seja, o pastor, nesse caso aqui, a liderança imposta por Deus para a igreja. Né? A gente vê aqui que ele deve pastorear de forma voluntária. Né? Ele diz aqui, ó, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, não como uma profissão, né? Mas como uma vocação, porque foi chamado por Deus para fazer aquilo. Não porque não tem mais nada para fazer, porque não conseguiu outro emprego, você é pastor. De forma alguma. Tem que ser de forma voluntária. Então ele está lá trabalhando, está concursado, mas Deus chama ele para fazer aquilo, ele larga o emprego e vai fazer, porque é vocacionado para aquilo. Né? Outra característica que ele traz também aqui para o pastor, isso no caso o pastor, a liderança da igreja, é que ele não deve pastorear por torpe ganância, né? Ele diz, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, né? Então o dinheiro não deve ser a motivação ministerial. Ele não deve estar ali porque ele está pensando em ganhar. Então, por exemplo, ele é chamado para uma igreja menor, uma igreja com poucas pessoas, e aí quando ele vai assumir, uma igreja maior chama. Aí ele vai para a igreja maior, porque a igreja maior vai dar mais dinheiro para ele. Não que a igreja não precise de dinheiro. A gente sabe, no mundo atual, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de dinheiro para poder realizar, para comprar alguma coisa, pagar uma energia, para comprar um banco, fazer alguma coisa. Mas nesse caso aí, ele assumindo o compromisso com a igreja que é pequena, ele vai ali guiar um rebanho de Deus. Da mesma forma como a igreja maior também é rebanho de Deus. Mas ele não tem que ir guiar o rebanho de Deus pensando onde ele vai ganhar mais. Tem pastor que, por exemplo, onde assumir, ele fica perguntando quanto é que a igreja rende. Mas a igreja aí rende quanto? Eu já falei, o dinheiro ele tem a sua importância, mas no ministério, o pastor não deve ser guiado pela quantidade que ele recebe, mas sim pela sua vocação ministerial. Além da questão também do exemplo, né? Ele diz, não tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, ele não está ali para ser autoritário, ele não está ali para mandar. Ele não está ali para ser servido, ele está ali para servir. Para servir e servir de exemplo para a igreja. Então, ao invés de ficar mandando os outros fazer, ele vai lá e faz. É assim que um pastor ele deve guiar a igreja. Né? Então, a gente vê aí essa questão de relacionamento, né? As figuras da noiva, da esposa e também do rebanho de Deus sendo utilizadas na Bíblia. No tópico 2, o autor ele traz imagens que descrevem função. Né? E aqui ele traz no ponto 1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Né? Então Pedro ele apresenta na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos 9 e 10, ele traz aí essas ilustrações, que inclusive é um texto que está aqui na leitura bíblica em classe. Né? Então ele diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para, como a gente já falou até no início, né, com essa finalidade, né, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui é interessante que ele traz e mostra que isso é um pano de fundo aqui dessas imagens, é o Antigo Testamento. Porque veja o que ele diz, ó, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. O que era o povo de Deus? Era o povo de Israel. E agora eles são povo de Deus, a igreja. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então você veja que o sacrifício de Cristo, né, o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento, trouxe a salvação para todos através ali do sacrifício de Cristo na cruz. E a igreja tem um papel fundamental em tudo isso. Qual o papel da igreja? Anunciar ali, né, como ele diz aqui, as virtudes daquele que
chamou eles das trevas para a maravilhosa luz, né? A igreja tem esse papel. A igreja tem essa função. E essas imagens que Pedro traz, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, tudo isso vai mostrar que isso tudo é para essa função da igreja, para ela sair e anunciar o evangelho de Cristo. Isso tudo leva a isso, né? Por isso que a gente utiliza essas imagens aí como função, né? Então, tem como ponto de fundo, como a gente falou, o Antigo Testamento, os irmãos conferem aí Êxodo 19:6, Isaías 43:20 e 21. Então, esse termo geração, né, que vem do grego genos, ele pode ser traduzido como raça, né? E aí no Antigo Testamento, isso claramente se referia ao povo de Israel, Israel étnico, né? Mas no Novo Testamento vai se referir aí a todos os povos de todas as nações, de todas as etnias que fazem parte da igreja eleita, né? Por isso, geração eleita, né? Já aí no Antigo Testamento, somente os levitas, né, da tribo Levi, eram encarregados de servir ali no templo, né? E mais especificamente ali dentro do templo, os filhos de Arão, né? Fazer os sacrifícios, né? Queimar o incenso. Então, intercedendo pelo povo, né? Entre o povo e Deus, né? Fazendo essa intercessão, né? E no Novo Testamento, a gente vê que todos os membros da igreja são como sacerdotes de Deus, né? Então, eles podem estar ali diante de Deus, queimando o incenso, né? Oferecendo as suas orações, fazendo a intercessão e seu sacrifício ali diante de Deus, né? Porque agora somos sacerdotes, o sacerdócio real, né? Como Pedro utiliza aqui essa imagem. O termo nação santa, né? Ele mostra uma característica que faz parte da igreja, que é a santificação, né? Essa separação do mundo, o abandono da vida pecaminosa, né? Como Pedro ele fala na sua primeira epístola, também no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, ele diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo, né? Já no Antigo Testamento, né, Israel ele foi escolhido por Deus em meio a todas as nações, né? Já com a vinda de Cristo, na plenitude dos tempos, e o estabelecimento da nova aliança, do novo pacto, do Novo Testamento, a igreja ela foi resgatada por Deus, adquirida por Deus para ser o seu povo, né? O povo adquirido, né? Então, nós somos resgatados por Deus, somos adquiridos por Deus para ser o seu povo. Veja o que Pedro também fala na sua primeira epístola, aqui no capítulo 1, nos versículos 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas foi resgatado com o quê? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Então fomos resgatados, fomos adquiridos por Deus através do sacrifício de Cristo, né? Robert Lause, ele diz o seguinte: a igreja é um povo chamado para fora por Deus, incorporado em Cristo e habitado pelo Espírito, né? Que mostra aqui a função de cada uma das pessoas da Trindade, né? Um só Deus com 3 pessoas e cada um com a sua função. Outra imagem que o autor traz aqui é o corpo de Cristo, né? O ponto 2 do tópico 2, ele traz o corpo de Cristo, e essa era a expressão predileta do apóstolo Paulo, né? Que costumava comparar os interrelacionamentos, né? E as funções dos membros da igreja com as partes do corpo humano, né? Ele comparava ali os relacionamentos que havia dentro da igreja e também as funções de cada um dos membros com as partes do corpo humano. A gente vê isso ele fazendo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, também Romanos, no capítulo 12, versículo 5, Efésios 5:30, né, que inclusive está aqui dentro do texto, né, ele trata a igreja como um corpo, né, ele diz porque somos membros do seu corpo, e também Colossenses capítulo 1, versículo 24. Essas são algumas das passagens, existem outras também aí no Novo Testamento, mas algumas passagens que os irmãos podem estar aí vendo como referências
de Paulo chamando a igreja como o corpo de Cristo, né? E o uso dessa ilustração, dessa imagem, né? Ele faz lembrar que a igreja é um organismo vivo, né? E não simplesmente uma organização. A gente vai estar estudando esse assunto mais à frente, né? A igreja como organismo e como organização, porque a gente vê a igreja como organização, a igreja local, né? Aqui, mas a igreja ela é um organismo vivo, ela tem vida, ela é o corpo de Cristo. Quando a gente fala da igreja como corpo de Cristo, nós falamos da igreja como organismo vivo, né? Que tem crescimento, né? Então a gente vê aqui, vai ver esse assunto, né, de forma mais específica na lição 6. Lição 6 trataremos da igreja como organismo e organização. E algumas características, né, do corpo de Cristo, né, da igreja como corpo de Cristo, são aí a unidade, né, a igreja ela é apenas uma e Cristo é sua cabeça, né, a gente vê isso nas Escrituras, e à medida que nós andamos em Espírito, como Paulo fala até lá em Gálatas, né, quando ele fala do fruto do Espírito, quando nós estamos andando em Espírito, os nossos desejos, as nossas motivações, os nossos propósitos, todos eles vão se alinhando com o de Cristo. E a gente vai se tornando um com ele, um só pensamento, um só modo de viver. A gente fica parecido com Cristo. O caráter de Cristo vai sendo plantado em nós, porque em nós é gerado o fruto do Espírito. E aquele fruto do Espírito são características de Deus que ele comunicou para conosco. São atributos comunicáveis para que o caráter de Cristo seja gerado em nós. E aí nós ficamos cada vez mais parecidos com ele, né? Por isso que os cristãos verdadeiros, eles são muito parecidos. Mas não é porque fulano parece com cicrano. É porque os dois parecem com Cristo. E aí os dois se tornam parecidos. E também, além da unidade, né, como característica do corpo de Cristo, a gente vê também a diversidade como uma característica do corpo de Cristo, né? E a gente vê que no capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né, a importância que Paulo dá a essa diversidade em meio à unidade da igreja, né? E aí, alguns autores até trazem, né, como a unidade na diversidade, né? Existem diversos dons e Paulo vai tratar a respeito disso, como isso vai cooperando para o bem da unidade da igreja, né? E como no corpo humano, né, cada membro tem uma função que contribui para o corpo como um todo, assim também na igreja, cada membro do corpo de Cristo, ele tem uma função, ele tem uma vocação, ele tem um propósito, um chamado para a sua vida diferente do chamado do seu irmão, né? Mas cada um colabora, cumprindo com a sua função, né, para o bem de todo o corpo, né? Paulo fala bem disso quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12 de Romanos, versículos 4 a 8. Paulo diz assim, ó: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ele faz aqui a comparação novamente, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E ele diz, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Então você veja que cada um tem uma função, e cada um deve cumprir com a sua função. Então, nessa diversidade, a unidade do corpo de Cristo ela vai sendo ali, vai sendo melhorada, vai colaborando, né, para o bem de todo o corpo, né? Outra característica além da unidade e da diversidade é a mutualidade. Então, a característica do corpo de Cristo é unidade, diversidade e mutualidade, que diz aí que cada membro cooperando, né, com os demais membros, eles vão aí fazer o bem em prol da edificação de todos, né? Então, cada membro vai colaborando com os demais membros em prol da edificação de todo o corpo, né? É aquela colaboração mútua entre
os membros do corpo. E essas características, né, elas são fundamentais para o crescimento e o correto funcionamento do corpo de Cristo, né? Paulo fala bem disso também aos Efésios no capítulo 4, nos versículos 15 e 16, ele diz assim, ó: antes, seguindo a verdade em caridade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, então você vê aqui a cooperação mútua que há entre um só corpo, ou seja, aqui fala da questão da diversidade, várias partes, fala da questão da unidade, um só corpo, com uma só cabeça que é Cristo, e fala da questão da operação conjunta, da mutualidade que há, né, o auxílio mútuo entre eles. Segundo, a justa operação de cada parte. Faz o quê? Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, né? Ou seja, o crescimento do corpo de Cristo ele se dá quando a igreja trabalha em conjunto. Trabalha cada um com a sua função na diversidade, trabalha com um só propósito, a unidade, e todos juntos, um ajudando o outro para a edificação de toda a igreja. Tópico 3, o autor vai tratar de imagens que descrevem a habitação, né? E aqui ele traz, primeiro, a igreja como sendo santuário de Deus, né? Então, um templo ou um santuário, né, é o lugar onde Deus, que é onipresente, ou seja, está em todos os lugares, ele pode ser ali encontrado de modo mais específico, né? Então, onde é que eu encontro Deus? Deus está em todos os lugares, mas de modo específico, Deus está no templo, Deus está no santuário. E Paulo, ele indica que os membros da igreja se tornam um templo em que Deus habita através do Espírito Santo. Também aos Efésios ele fala isso, no capítulo 2, nos versículos 21 e 22. Ele diz assim: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Deus vai habitar ali, né? É um livro de A.W. Tozer, né? Ele fala homem, né? Local onde Deus habita, né? Então você vê a importância de termos um cuidado com esse local onde Deus vai estar, né? Que é o nosso corpo, templo do Espírito Santo de Deus, né? E essa simbologia, ela pode ser aplicada no sentido coletivo, e aqui Paulo fala, né, nesse sentido aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo número 3, versículos 16 e 17, ele fala no sentido coletivo, onde ele diz assim, ó: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aqui ele trata, né, todos os crentes da igreja como formando o templo de Deus. Também Pedro, ele fala também na sua primeira epístola, no capítulo 5, e no versículo, no capítulo 2, e no versículo 5, ele diz assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então você veja essa edificação, né, como um templo ali para sacrificar a Deus, sendo feita por cada um. Cada um é uma pedra viva que vai formando esse templo, né? Então aqui trata como sendo a igreja, né, como um todo, né? Então o templo, né, aqui formado por todos os crentes da igreja, né? Isso tratando de forma coletiva, mas também pode ser tratado de forma individual. E também Paulo, falando também aos Coríntios, capítulo 6, nos versículos 18 e 19, ele mostra aqui, né, como o corpo de cada membro é templo do Espírito Santo, né? Ele diz assim, ó: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então você veja aqui Paulo tratando de forma individual. Cada membro é templo do Espírito Santo de Deus. Então ele habita dentro de cada membro
e também habita dentro da igreja como um todo, como o corpo de Cristo, como sendo uma só, formada por todos os membros, né? Então você veja, esse corpo de Cristo, ele é alimentado, energizado pelo Espírito Santo, né? Ele tem como cabeça Cristo e ele é vivificado através do Espírito Santo, o corpo como um todo, o Espírito Santo habita nele, na igreja, né? Como um todo, no sentido coletivo, né? Então, é por isso que nós, como sendo membros, templo do Espírito Santo de Deus, devemos ter cuidado para não profanar o nosso corpo, né? Para apresentá-lo de forma santa diante de Deus, né? Por isso que Paulo fala que aos Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 1, ele diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Roga para quê? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você veja, né, a importância de se estar ali andando de forma correta, pura, santa, justa diante de Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Ele traz também aqui, mostrando a igreja como sendo casa de Deus, né? E a igreja ela pode ser vista, então, como a família de Deus. Quando ele fala que a casa de Deus é a família de Deus, a igreja pode ser vista dessa forma, né? Nós, nos cultos de família, falamos para as famílias, mas a igreja, como um todo, é vista também como uma família, a família de Deus, né? E como sendo povo de Deus, família de Deus, né? Todos na igreja são irmãos, né? Por isso nós chamamos uns aos outros de irmãos, tendo aí um único Pai, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cada um com a sua posição igual diante de Deus, independente do cargo que ocupe, né? Então o pastor e o irmão que senta lá no último banco, eles têm ali, estão diante de Deus da mesma forma, né? Como irmão. Então não vai encontrar um lugar melhor no céu do que outro. Não, todos estão diante de Deus da mesma forma, né? Fazemos parte de uma só família, certo? Né? Todos como irmãos. E é importante destacar também que essa grande família, né, uma família espiritual, ela é formada por famílias sanguíneas, né? Famílias de sangue, né? Ali tem na igreja a grande família, ela possui várias famílias dentro dela, né? Então, para que a igreja ela seja bem estruturada, as famílias que constituem ela devem ser famílias sólidas, famílias que vivam bem, né? E aí, se Deus habita nos lares dos cristãos, ele também vai estar presente nas reuniões dentro do templo, né? Quando houver aquelas reuniões com as famílias, Deus também vai estar presente, porque Deus está no lar de cada um desses cristãos, né? Por isso a importância de se investir no seu lar. Tem gente que vai cultuar a Deus só na igreja, mas em casa ele não cultua a Deus. Em casa ele não serve a Deus, só serve a Deus dentro da igreja. Deus não está recebendo seu culto lá na igreja. Se Deus não é cultuado no seu lar, pela sua família, ele também não vai ser cultuado lá na sua reunião com outros irmãos. De forma hipócrita, muitas pessoas querem mostrar que cultuam a Deus apenas dentro da igreja, mas no seu lar não está cultuando a Deus. Então, devemos cultuar a Deus primeiro dentro da nossa casa, nossa família, consolidar a nossa família, para que a grande família, a família de Deus, a igreja, ela seja também bem consolidada, né? Então, devemos zelar pelas famílias, ter um cuidado com as famílias. Elas são a base da igreja e também a base da sociedade, né? Se a sociedade está aí, um caos está se acabando, é porque as famílias estão desestruturadas, né? E aqui o autor ele traz também, finalizando o ponto 3, não uma imagem, mas ele diz o privilégio de ser igreja, né? Então, através dessas imagens, a gente vê o privilégio, que vai de encontro à verdade prática, né? Como ele diz, que o Espírito Santo nos revela através dessas imagens o quão gloriosa a igreja é. Eu vou ler aqui o ponto 3, o tópico 3, que o autor ele fala do privilégio de ser igreja. Ele diz assim, ó: à luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Ele diz, primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte de seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Um resumo, né? Um resumo dos 3 tópicos
da lição de hoje, nesse ponto 3 do tópico 3. E aqui a conclusão ele diz assim, ó: nesta lição aprendemos, através de imagens bíblicas, o que a igreja é e a importância que ela tem, né? A sua função, né? São figuras que nos ajudam a compreender a igreja, tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Né? Lembrando, nós fazemos parte da igreja universal, do corpo de Cristo, mas fazemos parte também da igreja local e devemos cooperar para o bom funcionamento dela. Né? Até porque na igreja universal nós fazemos parte do corpo místico de Cristo. Mas não estamos ali interagindo com aquelas pessoas que estão ali. Nós interagimos com as pessoas na igreja local. Né? Então é ali que a gente deve atuar. Na lição 3, por isso é até importante falar disso, né? Combatendo a questão dos desigrejados, que dizem que só pertencem ao corpo de Cristo, mas não querem fazer parte da igreja local. As pessoas que não querem fazer parte da igreja local, comungar com os irmãos que estão ali visíveis a ele, não farão jamais parte também da igreja universal, né? Cuidado com esses desigrejados, né? Na próxima lição, lição 3, estaremos estudando a natureza da igreja, né? Então aqui finalizamos a lição de hoje. Peço aos irmãos que ficaram até aqui, né, que curtam esse vídeo, compartilhem também aí com seus irmãos, com seus irmãos da igreja, com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? E como eu sempre falo para os irmãos, neste domingo participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical, né? Que Deus abençoe a todos em nome